Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o terceiro domingo da Páscoa, a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus que mudou tudo, todas as coisas. Mudou o dia em que a lei obrigava os judeus a guardarem. Os judeus não guardam mais o sábado, os cristãos não guardam mais o sábado, eles guardam o domingo. Mudou a forma como os discípulos viam Jesus. Ele não tem mais a mesma aparência, ele tem outra aparência. Eles não reconhecem ele pelo rosto dele. Agora eles reconhecem o ressuscitado pelas marcas que ele traz, as marcas da paixão. Era preciso mudar tudo, até mesmo a forma como eles leem, como eles compreendem, como eles vivem as Escrituras, era preciso compreender. Então, a partir de Jesus, muda tudo. E no Evangelho de hoje, Jesus nos fala justamente sobre isso. Na segunda aparição, ele aparece no meio dos apóstolos, traz a paz do Senhor, a paz de Deus, que na verdade se diz Shalom, Shalom a todos, mas aqui não é mais a paz que os judeus se cumprimentavam dizendo que esta paz era a ausência da guerra. Essa paz agora é a trégua que existe entre o coração do homem e o coração de Deus. Não tem mais esta guerra. Ele aparece então ali no meio dos apóstolos e diz assim, que é necessário que eles entendam as Escrituras. Por que Jesus fala isso? Porque agora a ressurreição de Jesus é a chave de todo o Antigo Testamento. Tudo nós podemos ler através de Cristo. Por exemplo, se você pega o Antigo Testamento, alguns livros do Antigo Testamento, você vai encontrar um Deus extremamente sanguinolento. Tem uma passagem, acho que é no livro, eu esqueço aqui qual o livro exato que fala sobre isso, acho que é Provérbios ou Eclesiastes, que Deus diz assim que quando nascerem os filhos dos filisteus, você pega os bebezinhos ainda quando são pequenininhos e jogam eles contra a rocha. E a gente fala, meu Deus, que Deus sanguinolento. Como é que nós lemos uma passagem dessa a partir do Cristo? Quem são os filhos dos filisteus? São os pecados que vão nascendo dentro do nosso coração. Se você não combatê-los e destruí-los enquanto eles ainda são pequenininhos, eles acabam destruindo você. E todas as coisas nós podemos ler a partir do Cristo. Por exemplo, a história de Adão e Eva, que existiram biologicamente falando, historicamente falando. No livro do Gênesis conta a seguinte história: Deus criou todas as coisas. No final da criação, ele criou Adão. Fez Adão dormir. Enquanto Adão dormia, Deus abriu o lado de Adão, arrancou uma costela dele e fez a mulher. Como é que nós lemos isso? Deus fez o novo Adão dormir. Enquanto ele dormia, o seu lado foi aberto. Do lado aberto nasceu a esposa, a igreja, que traz claramente as marcas do sacramento, água e sangue, como nós vimos no domingo passado. A Eucaristia, o batismo, todos os sacramentos nasceram do lado aberto de Cristo. Ele é o novo Adão, ele é aquele do qual nasceu a mulher bela, perfeita, imaculada para sempre. Então nós podemos olhar para o Antigo Testamento e enxergar o Cristo em todos os lugares, em todos os livros. O próprio Jesus, ele diz aqui, os livros da lei, livros de Moisés, a lei aqui quer dizer a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Além disso, os profetas, todos os profetas, Jeremias, Isaías, Oséias, Amós, Ezequiel, todos os profetas falavam de Cristo. E também os salmos.
Os salmos que a igreja adotou como o seu modo de orar, o seu modo de rezar. Por exemplo, nós padres temos um livro chamado Liturgia das Horas, que a gente tem que rezar nos seguintes horários do dia. Às 4 horas da manhã, são as matinas ou o ofício das leituras. Às 6 horas da manhã, que são as laudes. Às 9 horas, ao meio-dia, e às 3 horas da tarde, que são as horas médias. Às vésperas, às 6 horas da tarde, e as completas na hora que a gente vai dormir. Nós temos esse livro, que nós prometemos no dia da nossa ordenação, que nós vamos rezar pelo povo de Deus o ofício das horas. O que são essas orações? Os 150 salmos. Nós lemos os salmos, rezamos os salmos, e nos salmos está o Senhor ali. O Senhor que travou uma batalha contra a morte. O Senhor que travou uma guerra contra o pecado. O Senhor que foi humilhado. O Senhor que é glorificado. E todos os salmos você pode ver nas missas também, que nós cantamos, né? A Dirce acabou de cantar aqui, todo bonito. O salmo é justamente isso. É o Senhor que fez maravilhas no seu Filho, é o Senhor que glorificou o Cristo. Então tudo isso a gente precisa compreender. Eu vou dizer até uma frase muito pesada. Só consegue compreender as Escrituras a igreja. Só ela. Só ela consegue entender o Antigo Testamento. Nem os judeus que escreveram entendem. Até hoje, eles olham para as Escrituras e acham que elas estão falando de um Messias que virá, que vai vir não sei quando. Ele já veio, eles não conseguem entender. Só a igreja consegue entender o que de fato o Senhor estava fazendo quando escolheu os 12 apóstolos, quando deu a Pedro a primazia, o principado, ele é o príncipe dos apóstolos. Só a igreja entende quando fez os sacramentos. Só a igreja entende quando ela determinou os dogmas que até hoje o Espírito Santo vai revelando, até o último dogma que a igreja colocou, né? Impôs a todos nós católicos, o dogma de Maria, 1950, todos eles colocados por ela, porque ela entende aquele da qual ela saiu. Não tem como entender de outra maneira. Então hoje nós somos chamados a entender isso, a entender as Escrituras a partir do Cristo. Se nós compreendemos as Escrituras a partir de Jesus, a gente entende até a nossa vida a partir de Cristo. A gente entende porque Deus nos permitiu casar com aquela determinada pessoa. A gente compreende porque que Deus nos deu um filho deficiente. A gente compreende porque que Deus tirou aquela pessoa que eu tanto amava. A gente compreende porque Deus não me deu determinadas coisas que eu gostaria tanto de ter. Quando Deus abre a minha inteligência, eu consigo compreender todas as coisas a partir de Cristo. Fora dele não tem como entender. E quando nós entendemos, quando nós compreendemos, aí nós passamos a ser testemunhas. O Evangelho termina exatamente dizendo isto, né? Jesus disse: era preciso que tudo isso acontecesse, né? Como está escrito: o Cristo sofrerá, ressuscitará dos mortos ao 3º dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Sabe o que significa ser testemunha? Para o grego, a língua que o Evangelho foi escrito, significa ser mártire, morrer, dar vida. Só quem entende Jesus, quem compreende a cruz, é capaz de obedecer a Cristo e ser testemunha. Quem não entende é um tonto que vive por aí vivendo a partir do seu prazer, do seu bem-querer, da forma que ele quer. Ele é capaz até mesmo de se sentar no trono de Deus e julgar o próprio Deus. Se ele não compreende as coisas, ele nunca daria vida. Então hoje nós somos chamados por Jesus: compreenda a minha palavra, ame os meus mandamentos, seja fiel, viva à luz da ressurreição, porque só isso
possibilitará você dar a vida por Jesus. Se você não entender isso a partir do Espírito Santo, você vai viver o tempo inteiro idólatra. Sabe o que é uma pessoa idólatra? É alguém que cria o seu próprio Deus. Deus é do jeito que você pintou, da forma que você fabricou, do jeitinho que você fez. E as Escrituras dizem assim, que Deus odeia os ídolos. Se você é um idólatra e criou o seu próprio Deus, é bom tomar cuidado.